vocês estão pegando a aula bem no início, vamos começar a analisar os textos motivadores agora do consumismo, que é o nosso tema. Vou virar a tela aqui, vocês vão ver, me digam se vocês estão enxergando. Dá para aumentar um pouco a tela aqui, peraí. Vamos lá. Tá dando para ver, Marcos? Beleza, obrigado por confirmar. Os comentários atrapalham. Pessoal, para de comentar um pouco aí. Eu não gosto de cortar o comentário justamente para a aula não deixar de ser participativa, né? Gente, qual é o combinado? Vamos lá. Como sempre, a nossa análise é: vocês vão ler o texto e vão me dizer, esse texto se refere ao problema, ao bem, a uma causa do problema ou a uma solução. O tema é consumismo. Todo mundo sabe o que é consumismo. É a pessoa consumir em excesso, certo? Como vício, como compulsão, certo? Gastar até mais do que tem, comprar um monte de coisa, não usar nada, né? A gente sabe o que é consumismo. Vamos agora, esse é o nosso problema. Vamos ver o texto 1 e vamos ver se ele se refere ao problema, a uma causa do problema, a uma solução ou ao bem que a gente quer. Vamos lá, vamos ler? Ter ou ser, eis a questão, foi o nome do projeto que a equipe da educação infantil e do primeiro ano do ensino fundamental do Colégio Santa Marcelina, no Rio de Janeiro, elaborou para discutir com as crianças e seus pais o lugar e o papel do consumo na vida diária da sociedade, refletindo sobre a importância do ter e do ser. Vive-se hoje um tempo histórico em que há a necessidade de despertarmos a consciência crítica da sociedade, especialmente no que diz respeito ao consumismo que impera nos dias atuais, como um grande fator que prioriza o ter e contribui para a desvalorização do ser. Associada ao consumo, percebemos que a infância está afetada de forma generalizada, através da erotização precoce, da obesidade infantil, do brincar sempre associado à violência e ao prazer imediato. Soma-se a isso a cultura do descartável, que de forma silenciosa faz com que o universo infantil esteja submerso em contravalores. As crianças encontram-se numa fase de pleno desenvolvimento, portanto são mais vulneráveis aos apelos da mídia, que vigoram nesta lógica do consumismo excessivo. Destaca trecho do projeto do colégio. Vamos lá, Nikele falou que é solução, o Gabriel falou que é problema. E aí, gente, o que vocês acham? Está falando do consumismo? Está falando de uma solução para o consumismo? De uma causa do consumismo? Ou está falando do bem? O que vocês acham? Taila, bem-vinda. Taila Rota, bem-vinda à nossa live. Estamos analisando os textos motivadores do novo tema, que é consumismo. Um tema bem Enem também. Marília acha que é causas. Gabriel, causas e solução. Bem-vinda, Joísa. Chegou bem na hora, Joísa. Vamos lá. Jefferson acha que é causas. Vamos lá. Juan Caio, problema, consequência também. O Anderson, primeiro parágrafo fez referência ao problema. O 2, parágrafo causa. Exatamente. Vamos lá. Bem-vinda, Maria Vestibulada. Nikele, a escola criou um projeto para trabalhar o consumismo com as crianças. Exatamente, gente. Olha só. A princípio é uma solução, porque o texto está falando de um projeto criado na escola para o quê? Para conscientizar as crianças. Certo? Então, assim, a primeira coisa, o texto, falando basicamente, do que esse texto trata? Esse texto está contando para a gente de um projeto feito nesse colégio aqui, Colégio Santa Marcelina do Rio de Janeiro, para conscientizar as crianças, etc., porque fala aqui, olha só, as crianças encontram-se numa fase de desenvolvimento, portanto são mais vulneráveis, tá entendendo? Quer dizer, as crianças estão meio, entrando de gaiato nessa, então é um projeto de conscientização, entendeu? De
fazer com que as crianças se liguem, né, no problema tal. Então, a princípio, é uma solução, tá? Vamos lá. Toda solução, atenção para isso, gente, que é uma dica importante, os mais novos às vezes talvez não tenham ouvido ainda eu falar. Toda vez que você vira uma solução, automaticamente, toda vez que você vira uma solução, automaticamente você está diante de uma causa também. Porque toda solução é solução para uma causa. Então, se você está fazendo um projeto para conscientizar as crianças, para as crianças entender o que é um consumo mais saudável, para elas aprenderem o que é ser, que uma coisa é você ser, né, você ter as suas qualidades intrínsecas como pessoa, que independe do que você tem, né, do que você tem na conta bancária ou daquilo que você veste, etc. Em suma, é um projeto de conscientização das crianças, entendeu? Então, se é necessário fazer um projeto de conscientização, logo, isso implicitamente está nos indicando uma causa também do problema, e a causa seria o quê? Entendeu? A falta de consciência das pessoas, bom, principalmente de um grupo de pessoas, ou seja, crianças, que estão sendo bombardeadas, né, pela mídia. A gente sabe como as crianças são bombardeadas com mídia, né? E coitadas, são indefesas, né, cara? Compre isso aqui que você vai ser melhor aceita pelos seus amiguinhos. Compre isso aqui que você vai ser bonita que nem uma princesa. Compre isso aqui que você vai ser mais feliz, né? Isso daí já é forte para nós que somos adultos. Imagina para uma criancinha, não é isso? Então, assim, fica já essa primeira dica para os mais novos aqui. Toda vez que você vir uma solução nos textos motivadores, isso já te dá a dica de qual é a causa possível para o problema. É a única causa? Não, entendeu? Mas é uma causa já que você pode anotar, tá? Posteriormente nós vamos ver, tá entendendo? O quadrinho dos elementos essenciais. Aliás, na aula nossa de segunda-feira que vem, 6 horas da tarde, vamos ver como que a gente vai organizar essas informações que a gente está extraindo hoje dos textos. Beleza, já fizemos o primeiro texto. O primeiro texto fala de uma solução, a solução já dá dica também de causa. Além disso, ele também menciona algumas causas, ou seja, os alunos aqui, como o Gabriel, por exemplo, que mencionaram causa, não estão errados, porque ele fala, né? Quer dizer, o texto fala só, soma-se isso à cultura do descartável, tá entendendo? Quer dizer, né, a gente vive na cultura do descartável, ele menciona isso no texto, e óbvio que isso é uma causa do consumismo, né? Você não compra mais as coisas para durar, para ter a vida inteira, né? Um celular, gente, que absurdo, né? Um celular às vezes não dura nem um ano, não é isso? Desculpa que eu não li todos os comentários. Arthur, é mais fácil pegar a criança para o consumismo. Exatamente. Professor, a live vai ficar salva? Talvez, eu vou ver no final se dá para salvar. Vamos para o próximo texto, gente. Mesma coisa, quero que vocês me digam. É o problema? Está falando do problema? Está falando de causa, do bem ou de solução? Próximo texto, texto número 2. Vamos lá. Leiam e respondam para mim. Viktor Frankl ressalta que estamos em uma época onde o que predomina é o sentimento do vazio existencial. Sentimento este que vem afetando milhares de pessoas, principalmente jovens. O autor denomina o vazio existencial como um profundo sentimento de que a vida não tem mais sentido. Isto surge em decorrência de uma falta de metas, objetivos que valham a pena serem realizados durante a existência, ou seja, o indivíduo necessita de conteúdo significativo pelo qual viver. Tal estado de vazio aumenta a angústia resultante de uma tensão entre o que é e o que deveria ser, entre o lugar que está e a meta que deve ser alcançada. Para que fazemos o que fazemos? Para que levamos a vida que levamos? Ora, queremos um novo emprego, ora queremos um novo amor, um novo carro, uma nova casa. O homem está na busca constante por dinheiro, poder, celebridade ou divertimentos.
Assim que realizam um desejo, surge outro. Passam a vida buscando bens materiais ou bens simbólicos, tornando-se inquietos. E aí, gente, é o problema bem, causa ou solução? Lê Rebouças, seja muito bem-vinda. Renata, seja bem-vinda. Estamos aqui analisando os textos motivadores do novo tema de trabalho dessa semana da nossa comunidade. Tema: consumismo. E a gente está analisando e classificando cada texto. Cananda acha que é uma causa, Marília acha que é causa, Jefferson problema, Fernanda causa, Gabriel problema, Stefane causa, Arthur problema. Nossa, a briga tá feia aí, meio a meio quase, problema, o Gabriel, Jamile problema, o Anderson problema. Vamos lá, gente, problema nosso qual é? O problema é aquilo que o Enem quer que a gente resolva, certo? Que é o que? Consumismo, certo? Sobre o que esse texto está falando? Esse texto está falando o que é o consumismo? Vamos lá, a Kailane acha que sim, fala do nosso problema, o sentimento de nunca ficar satisfeito e aí acarreta o consumir. Então ele está falando do problema ou da causa, dona Kailane? Michele acha que é causa. A Céssia Pimenta, bem-vindo à nossa live, querida, que bom que você está participando também. A causa, Mary causa, Beatriz causa, é claro que é causa, gente, é claro que é causa por causa disso que a Kailane falou. Ele está analisando um estado de ânimo ou um comportamento nosso, né? Olha só, o vazio existencial, certo? Que muitas pessoas sentem, olha lá, principalmente jovens, né? Aqui, ó, principalmente jovens. Isso surge em decorrência de falta de metas, de objetivos na vida, ou seja, tem a ver com o quê? Com vocação, com realizações, com carreira, certo? Tal estado de vazio aumenta a angústia, tal, e no final das contas a gente fica, ó, ora queremos um novo emprego, ora queremos um novo amor, um novo carro, uma nova casa, ou seja, consumir também. É óbvio que está tratando de causas do consumismo, tá? Gabriel, sinto dificuldade de diferenciar problema e causa. É óbvio que você sente dificuldade, você está chegando hoje, querido, entendeu? Calma, você está fazendo a tua primeira análise. Tem pessoal aqui que está já há 1, 2, 3, 4 meses, tá entendendo? O pessoal é mais safo já. Kailane, Kailane é veterana, sim, agora eu entendi olhando para esse lado, pois é. Gente, o problema, vamos lá, eu uso essa nomenclatura, atenção para vocês usarem a mesma nomenclatura, tá? Os mesmos nomes que eu estou usando. O que eu, Thiago, chamo de problema? Bom, você pode chamar um monte de coisa de problema. Aqui é um texto que parece que só está falando de problemas, né? Vazio existencial, vida sem sentido, né? Parará, problemas vocacionais, não sei o quê. É um monte de problema. Tá, pera. O que o método chama de problema? O método chama de problema, atenção, aquilo que o Enem te dá para resolver, certo? O Enem não está te dando para resolver o problema de vazio existencial das pessoas. O Enem não está te dando para resolver, sei lá, problema de aceitação que a pessoa tem e daí ela sai consumindo. Não. O Enem quer que você resolva o consumismo. Então, isso é o que eu chamo de problema. Agora, tudo que vem antes do problema e que causa o problema são as causas do problema, é aquilo que a gente tem que analisar e atacar. E tudo que o problema em si provoca depois, tá? Ou seja, por exemplo, o consumismo, certo? Qual é uma consequência trazida pelo consumismo? As pessoas torram o dinheiro que elas têm, né? Gastam aquilo que elas não têm e aí, fica devendo, não consegue ter a casa própria, não consegue melhorar de vida, não é? Isso não é uma consequência do consumismo? Entendeu? Então, assim, tudo que vem antes que provoca o consumismo, como isso aqui que a gente viu, causas psicológicas, né, são causas. E tudo aquilo que vem depois do consumismo são consequências. Mas o consumismo é o nosso problema. Cuidado. Problema só tem um, tá? E é o mesmo para todos os candidatos. Tá? A primeira coisa que você tem que identificar justamente no tema do Enem qual é o problema que ele quer que eu resolva. Porque isso é o tema, tá? Então cuidado para não confundir.
você pode estar vendo um monte de coisa que parecem problemas, mas o que o método chama de problema? Aquilo que o Enem quer que você resolva, só, tá? Jamile, eu me confundi, ai que raiva que dá. Pois é, vocês são os veteranos, vocês não podem errar, cara. Vamos lá. Texto 3, mesma coisa, vamos analisar o texto 3, vocês vão me dizer problema, bem, causa ou solução. Texto 3. Podemos usar uma consequência do consumismo, é a depredação do meio ambiente, com certeza. Agora, eu já vou fazer um parêntese daqui a pouco e falar onde que a gente vai usar a consequência, tá? Eu conheço uma pessoa muito consumista, pior, nem usa nada que compra. Pois é, geralmente consumista é assim, né? Vamos lá. O ato de consumo em si não é um problema. O consumo é necessário à vida e à sobrevivência de toda e qualquer espécie. O problema é quando o consumo de bens e serviços acontece de forma exagerada, levando à exploração excessiva dos recursos naturais e interferindo no equilíbrio estabelecido no planeta. Relatórios de respeitadas organizações ambientais defendem que nós, seres humanos, já estamos consumindo mais do que a capacidade do planeta de se regenerar, alterando o equilíbrio da Terra. Segundo o relatório Planeta Vivo, a população mundial já consome 30% a mais do que o planeta consegue repor. Outro relatório, o Estado do Mundo 2010, o World Watch Institute, coloca que hoje extraímos anualmente 60 bilhões de toneladas de recursos naturais. Isso representa 50% a mais do que extraíamos há 30 anos atrás. Um problema, além da exploração do planeta, é a produção do lixo, os restos gerados diariamente pela sociedade. Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, em 2018, nosso país produziu cerca de 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Essa quantidade monumental de lixo provoca um grande impacto socioambiental. Dona Mary, primeira a se pronunciar. Consequência. Nikelly também consequência. Marília consequência. Jefferson, problema e consequência. Gabriel, vou de consequência também. Arthur, consequência. Gente, não tem dúvida, né? Ele está falando de consequência do problema, né? Juninho, grande Juninho, Fernanda também, todos consequência, né? Então, esse foi mais fácil. Mais fácil agora, né, galera? Mais fácil agora, depois que a gente teve toda aquela discussão que eu falei, né? O que problema, antes do problema é causa, o que vem depois do problema é consequência, etc, né? Em suma, tá óbvio aqui que é consequência. Mas olha qual é o barato agora, tá? Que eu vou falar principalmente para os mais novinhos e respondendo a pergunta da Fernanda, que por coincidência a pergunta dela era sobre consequências. Bom, primeira coisa, muita gente segue, tá? Um dito que tem por aí, né, na internet, alguns blogueiros tal, que falam que você, na sua redação Enem, tá, você deve reservar, sei lá, o primeiro parágrafo de desenvolvimento para falar das causas do problema e o segundo parágrafo de desenvolvimento para falar das consequências do problema. Os meus alunos aqui já sabem que eu falo, isso é furada, tá? Não sigam essa recomendação. Ah, mas tem uma redação famosa que tirou 1000, que fez isso. É mentira, eu já analisei essa redação aqui e já mostrei que isso não aconteceu. Que, aliás, eu acho que eu não analisei essa especificamente, analisei uma outra. Eu posso analisar também, mas em suma, não interessa. Pessoal, dá exemplo uma redação onde teria acontecido isso. Não aconteceu, tá? Sinto informar-lhes. Então, não sigam essa recomendação. Mas por que não seguir a recomendação de mencionar, de tratar as consequências do problema no meio da redação? Porque você vai sair do tema. Corre, aliás, 2 riscos. Nikelly, exatamente, a do Lucas. O pessoal acha que ele trata de consequência no desenvolvimento. Ele não trata de consequência. Aquilo que o pessoal chama de consequência é o problema.
tá? Então, assim, é só você ir lá e ler, tá entendendo? Que você vai ver o que eu tô falando. Depois, talvez, eu analise aqui. Mas, em suma, o pessoal acha que ele tratou de consequência e começaram a dar esse conselho por aí. Aí, prestem atenção, qual é o risco? É a pessoa sair do tema e a pessoa perder coesão, ou seja, competência 2 e competência 4. Por exemplo, eu corrigi a redação de uma menina ano passado, tá? A redação do Enem 2019, democratização do acesso ao cinema. No primeiro parágrafo de desenvolvimento dela, ela foi tratar de um grupo de causas. Ela falou, olha, a causa da falta de democratização do acesso ao cinema é a violência urbana, porque muitas pessoas idosas têm medo de ir na rua, pegar um ônibus, ser assaltado, tomar um trambolhão, cair, a pessoa é mais frágil, etc. Então a pessoa prefere ficar em casa. Porra, eu pensei, caramba, que gênia essa menina. Legal, pensou numa causa que eu mesmo, super criativa, que eu não tinha pensado. A população mais idosa, tal, sofre com isso, acaba ficando preso dentro de casa, nas grandes cidades, tal. É uma causa da falta de democratização do acesso ao cinema. Beleza. Aí ela continuou no segundo parágrafo de desenvolvimento dela. Daí, aí ela foi falar da consequência. Os idosos ficam em casa, não vão ao cinema. Aí eles ficam presos em casa. O nível de serotonina do cérebro deles baixa. Eles começam a ficar com depressão, não sei o que lá. Em suma, a redação é sobre democratização do acesso ao cinema, caramba, entendeu? E a menina estava lá no segundo parágrafo de desenvolvimento falando de nível de serotonina no cérebro, de depressão, de ansiedade, coisa que não tem nada a ver com o tema. Então ela passou um quarto da redação dela falando de uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o tema e que não vai ajudar a resolver, a dar a solução para o problema. Se toparem com os textos tratando de consequências, utilizem na frase... Não. Vamos lá. Então, em suma, a menina saiu do tema e a redação dela perdeu coesão, porque assim, ela está tratando do problema, da causa do problema, aí ela parou para falar da serotonina, né, da ansiedade, aí ela voltou para a conclusão para tratar da solução. Solução de quê? Da depressão, não, da solução para questão da violência urbana, etc. Ou seja, a redação dela ficou com um gancho no meio que não tem nada a ver, entendeu? Que não vai ajudar em nada a solução. Então, não sigam essa recomendação. Mas aí eu não vou falar das consequências do problema, Tiago, numa redação? Vai. Em qual lugar da redação eu posso usar essa informação, por exemplo, que a gente leu agora nesse texto motivador, ou seja, de que uma consequência do consumismo é o esgotamento dos recursos naturais da terra, ou então o excesso de lixo, danos ao meio ambiente, ou seja, isso tudo são consequências do consumismo. Onde eu posso usar isso na redação? Nikelli já respondeu na 2. Para quem não sabe, na frase 2, né, o nosso método propõe a estrutura de 15 frases, certo? Cada frase tem uma função específica que não muda. É a mesma em todo o tema. Na frase 2 é a frase onde você... A frase 1 e a frase 2, você fala ou do bem, onde você quer chegar e por que o bem é importante, ou você fala do problema e por que o problema é ruim. Então é perfeito a gente falar disso. Olha, eu começo a redação falando do consumismo, na frase 2 eu falo por que o consumismo é ruim. Ele esgota os recursos do planeta Terra, ele traz excesso de lixo, danos ao meio ambiente, entendeu? Olha só, todo mundo está acertando. Nikelli, Vinícius, Marcos, pessoal já sabe. Então, em suma, Gabriel, onde encontra esse esquema de 15 frases? Insta Vestibular entrou, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, né? Não sei. Estamos falando sobre consumismo. Qual é o seu consumismo em particular? O pessoal aqui já falou os consumismos mais loucos. Eu não sabia que vocês tinham tanta consumismo com negócio de comida, né? Em suma. Bom, eu não vou falar também não, que desse pecado também eu... Vamos lá, respondendo ao Gabriel, tem a nossa aula lá no nosso canal do YouTube, Resolvendo a Redação, a aula chamada Estrutura de 15 Frases para Qualquer Tema, e tem uma outra aula também, aplicando a estrutura de 15 frases para qualquer tema, tá?
Mas assim, o nosso programa de mentoria que eu estou oferecendo gratuitamente agora, justamente você aprende a fazer uma primeira redação comigo, passo a passo, tá? Então se você quiser depois manda um direct, a gente vai fazer uma redação juntos, não cobra nada, tá entendendo? Você não precisa assinar nada, não precisa mandar o teu CPF, tá? Fica tranquilo. Vamos lá. Eu gosto de comprar leite e bolacha. Pô, mas que maravilha. Tem uns pessoal aqui com uns hábitos saudáveis, cara. E café, principalmente. Café aqui, ó. Café aqui. Mas vamos lá. Voltando aqui. Só para fechar esse ponto. Então, Fernanda, entendeu, Fernanda, o que a gente estava falando? Ana Matos entrou. Qual é o seu consumismo favorito, dona Ana? Vamos lá, voltando aqui, gente. Chega de brincadeira agora. Vamos lá. Terminando de responder para Fernanda. Onde que a gente põe informação sobre consequências do problema? Na frase 2 da redação. Porque é ali que eu estou justificando por que eu estou tratando desse problema. Por que esse problema é um problema? Isso é material para a introdução, para a frase 1 e 2 da redação, certo? Ali é o lugar de entrar esse tipo de coisa. Então, para terminar essa observação, o que acontece, gente? O grande barato, assim, um dos pontos fortes desse método é justamente isso. Você lê o texto motivador e você já sabe exatamente onde vai utilizar aquilo. Nota, muitos de vocês ficam com aquele medo de, ai meu Deus, sanduíche bem gordo, caramba, quem diria, Dona Nikele, Ana Matos, chocolate. Pô, o pessoal só fala de comida aqui, cara. Incrível, ninguém tem assim consumindo roupa, canetinha. Só comida, cara. Mas vamos lá. Muitos de vocês têm medo de que vai aparecer temas que eu não sei desenvolver. Vai aparecer temas para os quais eu não tenho repertório. Cara, isso é lenda, tá? Eu conheço vocês, tá? Vocês sabem discorrer sobre um monte de coisa, vocês têm criatividade, vocês têm repertórios, tá entendendo? Vocês têm argumentos, tá entendendo? Fora disso já tem os textos motivadores e tal. O grande problema de vocês é o quê? É a organização. Vocês têm um monte de ideias e não sabem onde colocar as ideias. Por onde nem começar a redação. Você pensa num monte de coisa que você pode falar. Nossa, consumismo, tá entendendo? Problemas psicológicos, ansiedade, capitalismo, danos ao meio ambiente. E aí, mas peraí, onde que isso entra? Uma das grandes vantagens desse método é justamente isso. Te dá a noção, do que é problema, do que é causa, do que é consequência e de onde vai entrar cada coisa. Ou seja, você já leu o texto e já sabe para onde mandar para a tua redação. Você tem uma ideia, já sabe classificar a tua ideia e já sabe para onde encaminhar ela. Tá? Esse é um grande barato. É óbvio que na primeira vez, seu Gabriel, é mais difícil. Tá? Você vai fazer uma primeira redação junto comigo, me manda um direct. Na segunda, na terceira, você já está craque, tá? Te prometo isso. Fernanda, eu com eletrônicos, né? Essa é a tua tara, eletrônicos e plantas também, legal. Jamine, prof, eu não gasto com roupa porque as mesmas roupas de 4 anos atrás ainda cabe. Felizarda, tá entendendo? Triste esse pessoal que engordou durante engordou durante a quarentena. Deixa eu bater aqui na mesa. Vou reenviar para vocês verem minha redação. Parará. Vamos lá, gente. Vamos para o último texto motivador, né? Que a hora já está adiantada. Ainda estou aprendendo o método, tem dificuldade ainda. Você fez só uma redação, calma. Vamos lá. Vamos lá. Adoro gastar com livros. Quem gosta de livro também, acho que é o Arthur. Ou era o Gabriel? O Gabriel e o Power, né? O Power tem a coleção lá do como é que é o nome? Como é que é o nome, caramba? Agora eu esqueci. Vamos lá. Texto 4, mesma coisa. Vocês vão ler. Yas Freitas comenta, entrou, seja muito bem-vinda, querida. Estamos aqui analisando os textos motivadores. Em seguida eu vou colocar lá na nossa comunidade, no WhatsApp,
tá? Os 4 textos motivadores. Vamos analisar o último texto e vamos ver. Ele trata do problema, do bem, de causa do problema ou de uma solução. Para mover esta sociedade de consumo, precisamos consumir o tempo todo e desejar novos produtos para substituir os que já temos. Seja por falha, por acharmos que surgiu outro exemplar mais desenvolvido tecnologicamente ou simplesmente porque saíram de moda. Planejar quando um produto vai falhar ou se tornar velho, programando seu fim antes mesmo da ação da natureza e do tempo de uso, é a obsolescência planejada. Trata-se da estratégia de estabelecer uma data de morte de um produto. Beleza, Marianinha? Seja bem-vinda. Seja por meio de mau funcionamento ou envelhecimento perante as tecnologias mais recentes. Essa estratégia foi discutida como solução para a crise de 1929. O conceito teve início por volta de 1920, quando fabricantes começaram a reduzir de propósito a vida de seus produtos para aumentar a venda e o lucro. A primeira vítima foi a lâmpada elétrica, com a criação do primeiro cartel mundial, Phoebus, para controlar a produção. Seus membros perceberam que lâmpadas que duravam muito não eram vantajosas. A primeira lâmpada inventada tinha durabilidade de 1.500 horas. Em 1924, as lâmpadas duravam 2.500 horas. Em 1940, o cartel atingiu seu objetivo. A vida padrão das lâmpadas era de 1.000 horas. Para que esse objetivo fosse atingido, foi preciso fabricar uma lâmpada mais frágil. Michele acha que é causa, Arthur causa, acho que é causa também, a Pimenta, o Anderson causa, Marília causa, Vicky causa. Gente, é óbvio que é causa, né? É a famosa obsolescência planejada, certo? Gozado, primeira vez que eu ouvi falar desse termo, acho que foi a Kailane que postou uma coisa lá no grupo sobre isso, nunca tinha ouvido falar, obsolescência planejada, mas em suma, o termo eu nunca tinha ouvido falar, mas o conceito é óbvio, né, que é um conceito já bem conhecido, né, que em suma é da própria lógica do capitalismo, certo? Vender, né, em suma, as empresas não querem que os produtos durem para sempre, tá entendendo? Todo mundo sabe, né, quem tem celular tal, né, vai chegando um momento que a pessoa começa a ficar com medo de baixar o novo, né, a fazer atualização do sistema operacional, né, porque a gente ouve histórias terríveis, né, de pessoas que tinham, né, o celular, atualizou o sistema operacional e pronto, o celular ficou lento, ficou horrível. Isso é a obsolescência planejada. Os fabricantes, eles reduzem artificialmente a vida dos produtos para que você seja obrigado a comprar de novo, né? Bom, é óbvio que isso está sendo o que aqui para a gente? Isso é o consumismo? O problema? Não é, é a causa do problema, certo? A gente vive num tipo de sociedade, num tipo de economia em que você é forçado a comprar e comprar e comprar, entendeu? Você não existe mais a noção de uma coisa que dure para sempre, entendeu? As pessoas ficam chocadas por dura muito com o celular, fico 3, 4 anos com um, pô, realmente é chocante mesmo. Marília, eu até citei consumismo na redação sobre trabalho infantil. Então, em suma, gente, causa, é outra causa aqui, certo? E na segunda-feira, na live de segunda-feira, nós vamos ver exatamente onde que a gente vai organizar o quadrinho com os elementos. Hoje a gente fez a leitura dos textos, que é a primeira coisa que vocês têm que fazer no dia da prova.